Fala estrategista, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui do YouTube. E nesse vídeo daqui eu vou falar quais são as melhores estratégias para gerar renda em 2023 usando o mercado de opções. Então acho que essa daí é uma dúvida que acaba surgindo bastante. Léo, o que está gerando melhor renda aí no mercado? O que vocês estão utilizando aí de estratégias que estão funcionando melhor, gerando esse processo de renda? E lá no Opções e Oportunidades USA, que é onde temos nosso canal de recomendações nos Estados Unidos, a gente teve mês aí que chegou a gerar mais de 10% de renda. Isso acontece porque temos diversas coisas que são interessantes, como vários ativos com liquidez nas opções, temos também vencimento semanal de opções, então isso facilita bastante para que a gente consiga trabalhar nesse processo de geração de renda. E eu diria que tem algumas estratégias que são as campeãs, digamos assim, e vamos falar um pouquinho melhor delas aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, tá? Clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho para receber as notificações e vamos nessa! Então, quais as melhores estratégias para gerar renda em 2023? Tem uma concepção bem interessante que foi o próprio Warren Buffett que trouxe, que é a diferenciação entre as estratégias ganha-ganha e as estratégias perde-ganha, né? Inclusive o Warren Buffett ele falou que utilizou muito dessas estratégias ganha-ganha para gerar renda na carteira dele, que fez com que ele conseguisse comprar as ações da Coca-Cola por um valor muito abaixo do de mercado. Mas o que são essas estratégias ganha-ganha, essas estratégias perde-ganha? Imagina que você tem duas carteiras, uma carteira de ações, que você tem um volume ali de capital, e um dinheiro destinado para opções, ou que seja, uma carteira de opções. Nas estratégias ganha-ganha, o que acontece? Você acaba delegando o risco para as ações, ou seja, normalmente você recebe dinheiro em troca de ter que comprar uma ação, ou de ter que vender uma ação. Então seu dinheiro pode ficar transitando entre essas duas carteiras, entre a carteira de opções e a carteira de ações. Só que dessa forma você sempre ganha dinheiro nas opções. E isso é muito interessante porque você consegue abater o custo de compra, de aquisição de um determinado ativo. Isso faz com que o seu retorno aumente, o seu risco diminua e você consegue melhorar significativamente a rentabilidade da sua carteira no mercado, como diversos estudos já mostraram, do Goldman Sachs, mostrando aí um estudo de 16 anos em cima dessas estratégias, com uma rentabilidade 3 vezes superior a que simplesmente comprar um ativo. A da Tastytrade também, que mostrou um retorno 5 vezes maior com 3 vezes menos risco. Então, são excelentes estratégias, só que aqui você tem que ter um cuidado importante, que é a seleção de ativos. Como delegamos o risco para as ações, é importante que seja uma boa empresa, que tem uma boa performance, com baixo risco e que você compre a um valor descontado, por um bom preço. Então eu colocaria aqui em primeiro lugar a estratégia de lançamento sintético, a venda de put. E isso daqui ficou muito mais conhecido aqui no Brasil, né? Acredito que depois de 2018, 2019, no passado não tinha tanta liquidez aqui no mercado brasileiro e a possibilidade para entrar no mercado também americano era bem baixa, porque necessitava muito dinheiro para entrar nos Estados Unidos. Não tinha as corretoras que hoje são as chamadas low cost, ou seja, que tem baixa burocracia e baixo preço, não precisa ter tanto capital disponível para colocar lá fora. E a estratégia de lançamento sintético funciona da seguinte forma, que eu peguei um exemplo com o Banco do Brasil, onde você vende uma put aqui, um valor de exercício nos 46,08 e é obrigado a comprar a ação se o mercado cair nessa região dos 46,08. Então você delega o risco para a ação. Lembrando que o risco de longo prazo é a probabilidade de se ter uma perda permanente. De acordo com o Value Investing, é se efetivamente uma empresa quebrar, uma empresa vier à falência. Esse seria o risco de longo prazo. Então a gente consegue atribuir um retorno que seja significativo com baixo risco, colocando o retorno, atribuindo o retorno ao preço e o risco ao valor da companhia. Obviamente aqui no Brasil temos um cenário, pelo menos no presente momento aqui, ao momento que gravo esse vídeo, a gente tem um cenário onde a volatilidade está bem baixa. Então as taxas recebidas ali nas vendas de puts acabam sendo bem baixas também. Mas no mercado americano
como tem muitas empresas, boas empresas, que estão sendo negociadas por bons preços e que tem uma volatilidade maior, além disso, uma liquidez maior e os vencimentos semanais também, é uma estratégia que tem dado excelentes resultados lá no mercado americano, né? Então, de março até início ali de julho, a gente tinha só nessa estratégia uma rentabilidade de 18,57% com as estratégias de renda semanal. Em segundo lugar, vem a estratégia de Jade Lizard. Então, o Jade Lizard, o que acontece? A gente tem as estratégias, então, ganha-ganha e temos as estratégias perde-ganha. O que são as estratégias perde-ganha? São as estratégias especulativas, que no final do período ou você vai ter mais dinheiro ou você vai ter menos dinheiro. Você não vai delegar o risco para as ações ou ter que fazer aquisição de uma ação. Só que temos como mesclar essas duas estratégias, transformar uma estratégia perde-ganha em uma estratégia ganha-ganha, aumentando a rentabilidade dessa estratégia ganha-ganha. Vamos lá. O que seria isso, Léo? Ganha-ganha, perde-ganha, ganha-ganha, perde-ganha. Um exemplo disso é a gente pegar uma estratégia de trava de baixa associado a um lançamento sintético. Então aqui eu peguei, por exemplo, a mesma ideia, a venda de put, recebendo aqui 44 centavos. E o que a gente fez? Pegou uma parte deste valor aqui e colocou de risco na estratégia de trava de baixa, onde ganhamos se o mercado vier com uma movimentação de correção, se o mercado vier com a movimentação de queda. Então, se o mercado ficar parado ou subir, o que acontece? Nessa estratégia a gente perde aqui R$11, mas ganhou 44, então ainda ficaria com 33 aqui de taxa. E o meu risco ainda é, se o mercado cair, ter que comprar a ação. Só que se o mercado vem com a movimentação de queda, por exemplo, aqui abaixo dos 46,58, o que acontece? Eu tenho um ganho máximo de R$14. Então adicionaria aqui 0,14 a essa minha estratégia, ficando com 58 cents ou R$58 por lote, né, de renda. Então é uma estratégia muito interessante para quando o mercado esticou demais, e a gente fez isso basicamente em alguns ativos. O gráfico dessa estrutura ficaria dessa forma. Você vê que tem uma rentabilidade mínima, uma renda mínima, aqui tem uma região de lucro máximo, e a partir de um determinado ponto, obviamente eu fico com essa renda aqui que eu gerei, mas sou obrigado a comprar a ação. Como estou recebendo renda para comprar uma ação, meu custo de aquisição acaba diminuindo. Então o meu retorno de longo prazo aumenta, bem como o meu risco diminui. É uma estratégia muito interessante. Fizemos isso recentemente com a Petrobras, estava pagando taxas baixinhas nas estratégias de lançamento sintético, e quando o mercado estava muito esticado aqui, o que a gente fez? Montou essa estratégia, gerando renda, usando parte da renda, que segue a premissa da metodologia do sistema diamante, que é gerar renda, pegar parte dessa renda e alocar em estratégias direcionais especulativas, ou seja, você não queima caixa, você não gasta dinheiro ou se sujeita a perder dinheiro, você usa o dinheiro que o mercado já te deu para melhorar a rentabilidade das suas estratégias. Então o que aconteceu? O mercado veio, corrigiu quando montamos aqui, e foi uma estratégia que deu 1,31% ali aproximadamente em um mês. Obviamente, nossa obrigação de ter que comprar o ativo estava bem mais aqui embaixo. Então a renda que receberíamos só de uma estratégia de venda de put ou lançamento sintético já seria bem baixa, mas conseguimos agregar valor à estratégia fazendo isso daí. Um outro exemplo é em Banco do Brasil, montamos a mesma condição, o ativo estava esticado aqui. Então, abrir essa possibilidade, esse processo de correção, nada vai em linha reta, sobe reto ou cai reto. Então, é natural que fizesse esse processo de correção. Montamos um Jade Lizard também, que a posição ainda está em aberto, mas está dando 1,66% aí, que também está numa excelente condição, está excepcional. O que a gente tem conseguido fazer no Brasil para adicionar renda a essas estratégias é usar as estratégias direcionais associadas com as estratégias de renda. Tá? Então, isso é bem interessante porque conseguimos adicionar um valor a mais aí nessas estratégias de renda. E a gente tem aqui o outro, que é o booster sintético. O booster sintético é a mesma coisa do Jade Lizard, só que diferente. Como assim, Léo? A gente pega exatamente aqui, ó, uma estratégia de trava de baixa com um lançamento sintético. A única diferença da Jade Lizard
é que a ponta vendida da trava de baixa e a vendida do lançamento sintético é a mesma. Então ela vai ficar com uma figura assim, ó. A renda recebida é maior e também adiciona um valor maior ali para a nossa operação. Veja aqui, montando a mesma estratégia, só que agora com um booster sintético, o que acontece? A minha renda gerada vai ser de R$ 54,00 e minha obrigação de comprar o ativo está aqui nos R$ 45,83. Então, um valor bem abaixo do mercado. O mercado teria que cair bastante. É um ativo que está sendo negociado por um bom preço ainda e é uma operação, uma estratégia que reduziria, diminuiria, na verdade, o nosso custo médio de aquisição. E o nosso risco fica atribuído ao risco de valor de longo prazo, que é a probabilidade de ter uma perda permanente no longo prazo é efetivamente fazer a aquisição da empresa e a empresa no futuro vier à falência. Quando se tratamos aqui de um banco mais sólido, Banco do Brasil, os bancos brasileiros, na verdade, os maiores bancos brasileiros, são bem mais sólidos, na verdade, em termos de risco, em comparação aos bancos americanos, por exemplo, que tem uma estrutura de passivo bem complexa, uma alavancagem bem alta que a gente tem lá nos bancos americanos, e são inúmeros bancos também, os regionais e os nacionais aí. Mas, bom, onde que a gente executou isso? Intel, lá nos Estados Unidos. Então, um ativo também que eu gosto bastante, que eu quero colocar na minha carteira, que estou gerando bastante renda aqui com esse ativo. Só que nesse cenário o ativo estava esticado também, tinha feito uma movimentação de alta mais expressiva e também abria aquele processo, aquela possibilidade para que efetivamente fizesse uma correção. Então, pensando nisso, o que fizemos? Uma venda de put aqui nessa região, associada a uma trava de baixa também. Então ficou uma trava de baixa com a ponta vendida lá na casa dos 32 e a venda de put também com a ponta vendida lá nos 32. Então, como fez essa movimentação, aqui está um Z, né? A estrutura é assim. Então, como a nossa ponta vendida, as duas igualaram ali nos 32, a estrutura ficou como chamado aqui de booster sintético. Ou seja, se o mercado ficasse parado de lado, colocaria uma renda mínima no bolso e no processo de correção onde conseguiríamos aumentar a taxa recebida, que de fato foi o que aconteceu, dando 2,69% aí em menos de um mês. Então, como temos o processo, como eu falei, de vencimento semanal nos Estados Unidos e em época de temporada de balanço também, a volatilidade implícita, a volatilidade esperada do mercado em cima daquele ativo aumenta, as taxas recebidas, a renda recebida também acaba sendo muito mais expressiva, que a gente está falando de 2,69% em um mês no mercado americano, onde a taxa de juros é bem menor. Então, essas são as três principais estratégias de renda com opções para gerar renda em 2023, que tem fluído muito bem, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu diria que ainda melhor lá nos Estados Unidos, pela estrutura de volatilidade que o mercado está, pelo cenário que o mercado vem apresentando lá também. E, obviamente, há outras estratégias que podemos associar. Eu posso associar um lançamento sintético, por exemplo, com uma borboleta, uma butterfly, mais fora do dinheiro. Então, o custo, o risco fica baixinho, eu não mexo tanto na minha taxa recebida e se o mercado cai, passa por aquela faixa de preço, eu consigo aumentar de forma significativa a minha rentabilidade. Gostou do vídeo? Deixa um joinha aí, coloca aqui nos comentários quais estratégias você está utilizando hoje para gerar renda, seja no mercado brasileiro, no mercado americano, e coloca suas dúvidas aqui embaixo também, que estaremos respondendo todos vocês. No mais é isso, não esquece de deixar o joinha que ajuda bastante o canal e nos vemos na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.